CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. 9h40. Essa semana, a CBN Campo Grande destacou aí, durante boa parte da nossa programação, a cobertura sobre os incêndios na região do Pantanal. É claro, o combate ao fogo, as investigações da Polícia Federal, já trouxemos informações hoje da apuração da polícia em relação a esse assunto. Também trouxemos informações com a Gabi Couto sobre os focos de incêndio que continuam na região pantaneira e uma preocupação maior, porque estamos entrando numa nova onda de calor a partir de hoje e também para o fim de semana. Tudo isso preocupa. E também entrevistamos várias entidades ligadas à preservação do meio ambiente, como, por exemplo, Instituto Ararazu, falamos com a doutora Neiva Guedes, que foi aí bem enfática ao dizer do risco que isso está provocando para as araras, para os animais como um todo na região do Pantanal. Entrevistamos também o representante da WWF Brasil e hoje vamos conversar com o André Luiz Siqueira, que é presidente da ICOA. Lembrando que a ICOA chama-se Ecologia e Ação, é uma organização não governamental que existe desde 1989 em Campo Grande e é formada por um grupo de pesquisadores que atuam em diversos segmentos, com o objetivo de trazer reflexões, debates sobre a consciência ambiental. Quem vai falar com a gente é o André Luiz Siqueira, presidente da ICOA. André, muito bom dia, seja bem-vindo à Rádio CBN. Bom dia, Ginês, e um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado, André. Deixa eu perguntar, como que a ICOA está acompanhando tudo que está acontecendo aqui no nosso quintal? Perfeito. Bom, Ginês, a gente tem uma longa história em relação a cobrar incidência, e cobrar mudanças mais profundas em relação ao trato dos incêndios florestais no Pantanal. Isso já vem se arrastando por décadas. Nós durante 10 anos tivemos uma campanha chamada Queimada Mata, que teve efeitos muito positivos. Depois isso foi se transformando dentro da agenda de conservação na região, foi se focando, e aí eu digo como todos, com sociedade, poder público, enfim, foi se focando em outras prioridades, e agora, a partir de 2019, a gente vê talvez toda essa falta de estruturação e planejamento explodir, repercutindo, obviamente, na situação mais trágica e comovente que nós tivemos nos últimos anos de impactos ambientais no Pantanal. E a ICOA, propriamente dito, nós estamos em algumas frentes, tanto trabalho de incidência, em articulação com várias instituições, preciso depois que as chuvas amenizarem as queimadas, a gente começar uma discussão muito incisiva para destravar alguns mecanismos que falta apenas interesse político, para que tenhamos algumas ações de curto, médio e longo prazo de transformação. Nós estamos com apoio direto às brigadas, às instituições de combate a incêndio, por exemplo, como Corpo de Bombeiros e Brigada Pantanal, como estão agora em combate na Serra do Amolar, na Barra do São Lourenço, protegendo uma das comunidades tradicionais mais emblemáticas do Pantanal sul-mato-grossense, defendendo o Parque Nacional, contribuindo para a defesa do Parque Nacional, que é uma unidade de conservação, uma das joias que nós temos no Pantanal, na divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Estamos com um trabalho de monitoramento dentro de uma APA, chamada APA Baía Negra, em Ladário, um município abraçado pelo município de Corumbá, onde tem também, são 6 mil hectares de áreas protegidas que vivem populações extrativistas dentro, e estamos indo para a 8ª Brigada Comunitária Voluntária sendo treinada de 2019 e 2020 em regiões estratégicas, como, por exemplo, a gente chama de ecótonos, áreas de transição entre Cerrado e Pantanal, por exemplo, como assentamentos rurais, agricultores familiares, pescadores ribeirinhos e moradores de dentro e do entorno de unidade de conservação. André, a gente percebe agora, depois de tanta repercussão e tanta destruição, algumas mobilizações, inclusive o Senado agora se mobilizando, dizendo que vai poder até montar uma CPI aí do incêndio no Pantanal. Qual que é a tua leitura em relação ao que poderia ter sido feito antes e também de uma forma mais ágil para poder evitar os estragos que estão ocorrendo ainda? Qual que é a avaliação da ICOA em relação a isso? O que poderia ter acontecido antes era o simples planejamento
coordenação entre instituições e repasse de recursos no momento que deveria ter sido repassado, o não contingenciamento ou redução abrupta dos recursos aos órgãos de comando e controle e prevenção a incêndios. E aí nós estamos falando especificamente de 2 autarquias, como o ICMBio, que tem suas brigadas dentro de unidade de conservação, e o mais importante de todos, o Prévio Fogo IBAMA, né, que tem todo um papel de combate a incêndios no Brasil inteiro. Né, no Brasil inteiro, inclusive auxiliando propriedades rurais, áreas de alta relevância para conservação, enfim, estradas. Essas instituições tiveram uma redução a partir de 2018 para 2019, e aí teve a mesma frequência em 2020, de uma redução de 35% ano a ano de repasse, e mais do que isso, um atraso que foi determinante para o não planejamento e ações de precaução, de prevenção, né, como, por exemplo, manejo integrado de fogo, sensibilização, planejamento mais profundo. Só para vocês terem uma ideia, os recursos para as brigadas do Prévio Fogo do IBAMA esse ano caíram nas contas, né, das autarquias, pelo menos das superintendências regionais, para que pudessem ter, de fato, ação de combate direta ao fogo em junho, já em pleno incêndio. Então, nenhum trabalho de planejamento, dentro de um plano de trabalho que acredito que as instituições fazem, porque são especializadas nisso, fazem isso há muitos anos, pôde ser realizado. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Uma narrativa construída, né, de que já era previsto em 2019 de que essa situação, que nós teríamos uma situação de severidade climática e que, com certeza, com o comportamento das ações humanas que a gente vem acompanhando desde 2019, no próprio bioma Pantanal, apesar de ter explodido na Amazônia, que também explodiu ano passado, com bem menos repercussão, já era previsto que, com uma severidade climática mais intensa que 2019, enfrentaríamos o que estamos enfrentando hoje. E aí, obviamente, uma coordenação mais orgânica entre as instituições, entre os órgãos, a não responsabilização e impunidade daqueles que já cometeram atos no passado, né, como em 2019 que nós tivemos vários. Então, tudo isso foi determinante para a situação trágica agora de 2020. E aí, respondendo a segunda pergunta, Ginês, assim, a ajuda veio lenta e demorada. Então, sim, mas é importante, parte do que o Senado está fazendo, é fundamental para essa transformação profunda que eu citei no início da conversa. Né? Se nós não tivermos essa transformação em destravar mecanismos que estão aí já regulamentados, falta interesse político para fazer, além, obviamente, que jamais ficar reduzindo, né, os recursos para esses órgãos especificamente que fazem trabalho de prevenção e manejo integrado do fogo, nós vamos novamente, ano que vem, em 2021, ainda mais se consolidar a severidade climática como 2020, que infelizmente parece que é uma tendência para os próximos anos, nós estaremos aqui novamente debatendo a mesma coisa e correndo atrás do prejuízo. O que nós estamos fazendo hoje, com uma intensa mobilização da sociedade civil organizada e claro, agradecer a todos no país e fora dele que se solidarizaram, né, estão inclusive apoiando muitas instituições de combate, com os diferentes tipos de combate lá na frente, né, nós estaremos fazendo a mesma coisa. Então, e não é isso que a gente precisa ter para 2021. André, essa mobilização, essa repercussão, agora parece que algumas instituições, e aí eu cito novamente o Senado, que você falou até de interesse político, você acha que esse é o momento de construir algo mais sólido, mais organizado, para impedir que isso aconteça novamente no ano que vem? Tem que ser nesse momento, e para pensar exatamente em 2022 e em 2021, para que ações já começam a ser agora disparadas para 2021. E aí esse é o momento de comoção nacional e internacional, que os olhos todos estão olhando para o Pantanal, que há muitos anos não entrava numa agenda. É importante a gente ter muito cuidado, e aí eu falo, a gente sempre cobra isso até dos nossos colegas, né, dos nossos pares. A gente tem que ter muito entendimento de que o Pantanal falta uma série de mecanismos para conservação e que nós todos achávamos, ou grande parte achávamos, que isso estava muito consolidado, só que a gente não entende que o que hoje regula queimadas e desmatamento no Pantanal é o pulso de inundação, é o seu ciclo hidrológico. Então se falou que o Pantanal sempre era conservado, 83% da planície conservada e tudo mais, e aí no primeiro momento em que temos a maior seca dos últimos 50 anos, que não temos água na planície para que segurasse a ação humana tanto tempo,
como acontece regularmente nas últimas décadas, né, mais especificamente a partir de 70, nós entramos no maior colapso. Então não existem os mecanismos consolidados, ficou claro isso, não podemos espalhar essa narrativa perigosa que o Pantanal é 83% conservado, porque grande parte disso a água mantém conservada. Então nós temos que, neste momento, olhar e falar, não, tem muita coisa que precisa ser colocada na agenda, né? O Pantanal não está protegido, e aí é esse o momento de comoção nacional e internacional para de fato mudar, porque daqui a pouco, com o alívio, todo mundo espera que cheguem as chuvas o mais rápido possível, o mais brevemente possível, né? Sempre as previsões são para outubro, de acordo com a, né, entre aspas, normalidade que nós tínhamos, a gente não sabe quanto isso pode ter mudado em relação ao clima, mas se volta em outubro, ameniza as queimadas, nós não vamos mais começar a falar desse assunto tão importante, a gente muda a atenção, muda o trabalho de incidência, e aí, obviamente, em 2021 a gente entra correndo atrás do prejuízo. André, você entrou num tema aí que pouco é abordado, pelo menos do meu ponto de vista é pouco abordado, que é a questão, a gente fala de incêndio, de ação do homem, enfim, quem provocou o incêndio, mas você falou aí do ciclo das águas e falou também que estamos na pior seca dos últimos 50 anos. A gente está vendo o barco encalhando ali no Rio Paraguai, né? E isso é um ciclo natural que merece uma atenção especial, deve ser levado em consideração tudo isso, até para se desenvolver políticas mais sérias em consonância, né, de forma aí conjunta com o que dita a natureza. Perfeito, Ginês. E isso mostra claramente um sinal de como nós queremos o modelo de grandes obras, por exemplo, de infraestrutura ou ações, né, da parte produtiva, da agropecuária no Estado. Tá? Por que eu digo isso? Se nós estamos enfrentando a maior seca dos últimos 60 anos no Rio Paraguai, que é o principal tributário da bacia, um dos rios mais importantes da América do Sul, responsável por toda a dinâmica que existe dentro da bacia sedimentar chamada Pantanal, que se não fosse a constante enchente levando nutrientes, né, adubos ao solo, nós estaríamos numa grande deserto, que a bacia é areia, né? Como é que nós pensamos então em mais de 100 ou mais de 125 projetos de hidroenergia? Que diretamente a gente acompanha do estudo de caso, a gente pode dizer com a maior propriedade do mundo, a gente acompanha Ponte de Pedra e Jauru, no Mato Grosso, que deságua no Seputuba, que deságua no Rio Paraguai, em Cáceres. Como é que nós queremos ter empreendimentos com mais de 120, uma monta de mais de 125, que retém água, que obrigatoriamente precisa reter água para gerar energia ao lucro, à empresa, e você abre jusante, você tem uma situação de completa seca, como aconteceu esse ano no Correntes, em julho. Então, como é que se somado esses empreendimentos, nós não vamos afetar ainda mais uma crise hídrica que a gente não sabe se vai passar tão cedo? Como é que nós vamos pensar projetos hidroviários da maneira como sempre foi pensado, que é a bacia se adaptando às barcaças? Como é que vamos fazer com o setor mineiro-siderúrgico, que agora não tem como ter vazão pela hidrovia? Estão com centenas e centenas de carretas cruzando a 262 em direção a Corumbá para escoar a produção. Então, é preciso repensar isso, né? Tem a Bioceânica feita em Porto Murtinho, é preciso repensar grandes obras em consonância com o aspecto global. Se nós temos problemas com os rios, os famosos rios voadores que vêm da Amazônia, que aqui se deposita umidade, e aqui também se contribui muito para a agricultura no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul, e nós estamos vivendo uma crise hídrica, não sei se todos se lembram, os ouvintes, mas nós não tivemos água na bacia do Iguaçu, nas cataratas agora. É uma crise em toda a bacia do Prata, maior sistema de áreas úmidas do mundo, de umidades, né, de áreas úmidas do mundo. Então, como é que nós vamos pensar um novo padrão? E aí, voltando às queimadas, que é o assunto vigente, é a prática do fogo, do uso do fogo. Tá? Criminal ou cultural, né? Porque eu digo criminal é quando você tem proibição de decreto, se continua queimando, inclusive com um padrão novo que nós não tínhamos, que era o padrão amazônico, que é você usar queima para desmate, que as diligências das polícias federais e das polícias militares estão descobrindo, mas e ao mesmo tempo cultural no ambiente de severidade climática. Então nós vamos precisar repensar o uso dessa ferramenta, tanto quando é ferramenta, quando é para renovação de passagem no período legal, quanto quando ação criminosa, quando é proibido. Né? E que continua, porque na verdade todos esses incêndios estão nesse período que está proibido, o decreto presidencial de 12 de junho de 2020. André, você fez aí questionamentos importantes e estratégicos, né? São perguntas que você deixou no ar aí, pelo menos umas 10 perguntas de revisão, de mudança de olhar,
e que devem ser abordadas com muita atenção a partir de agora, já que não foram feitas antes, mas que devem ser feitas a partir de agora. E eu quero agradecer a sua participação aqui na Rádio CBN, né, para colocar esse debate. Esse é o nosso propósito aqui, levantar questões, colocar debates importantes. E eu quero agradecer muito ao presidente da ECOA, André Luiz Siqueira. André, obrigado e bom dia para você. Bom dia, Ginês, o prazer e a honra é toda nossa, pelo espaço, pelo momento, e a gente segue juntos à disposição. Um abraço a todos os ouvintes. Muito obrigado. 9h55 agora. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.